Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 2, esse está melhor, Neto. Versículo de número 9. Esse texto já foi bastante lido, mencionado, porque é o tema, é aonde está inserido o tema da nossa 84ª GO, liderança e sacerdócio. Quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Na versão atualizada diz: povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, ocupe o seu lugar e permita que o seu coração, a sua mente, a sua alma estejam voltados para a palavra de Deus esta tarde. É uma palavra de ensinamento, de estudo bíblico, e é bem verdade que há uma diferença entre pregar e ensinar. Quando pregamos, alcançamos o emocional dos que nos ouvem. A pregação tem um poder de convencer e ela está muito ligada ao emocional de quem ouve. Porém, o ensino trabalha a razão, o intelecto, é algo mais sólido, é algo mais fundamental. E eu entendo, apesar de ter uma certa dificuldade, porque a gente que é pentecostal gosta mesmo é de ouvir. Oi. É um pouco assim ruim, não é? A gente poder brecar assim para... Mas isso é das coisas humanas mesmo, não é? Mas eu dizia aos irmãos, Neto, me dá um pouquinho, não sei aqui se na frente, que o que a gente gosta mesmo
é de ouvir o barulho de glória a Deus. Mas nós estamos numa escola, nós estamos numa área em que viemos aqui para aprender. E é necessário que os nossos ouvidos estejam aguçados. Meus irmãos, à luz da palavra de Deus, que é o manual da liderança e do ofício sacerdotal, nos mostra que os dois ofícios, eles estão interligados um ao outro, porém eles têm entre si singularidades distintas. E é dentro desta área que eu quero me ater nesta tarde, mas eu acredito que à medida que a palavra de Deus for penetrando, nós vamos sentindo a liberdade de adorar Jesus, de glorificar a Ele, porque não tem algo melhor do que adorar o seu nome. Quando nós falamos em liderança cristã, há uma gama muito vasta de conceitos que nós aprendemos à luz dos estudos concernente ao que é liderado do ponto de vista da visão bíblica. Mas eu quero pontuar-me e dizer a vós outros que liderança cristã, primeiramente, é o ato de comandar pessoas. Nós lidamos com gente, pessoas de personalidades distintas, de comportamentos adversos. Todavia, quando nós abraçamos este chamamento de Jesus para liderar o seu rebanho, Ele nos capacita, Ele nos outorga as virtudes do seu reino, para que a liderança cristã, sem desviar do sacerdócio, que é o ato de ministrar, possamos conduzir o rebanho no caminho. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. Liderança cristã, ela tem o poder de influenciar as mentalidades e os comportamentos da pessoa. E nós vamos observar aqui que em Mateus capítulo 4, versículo de número 19, nós vamos ver a presença, o poder convincente de Cristo, quando Ele chega a Pedro, a Tiago, e Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glória a Deus. Aquela palavra de Jesus foi uma palavra influenciadora, foi uma palavra de mudar o comportamento, a visão, o ofício que eles exerciam
naquele momento, eles eram pescadores profissionais. Quando eles ouviram o chamado, eles então prontamente foram convencidos. Aqui está o cerne do Evangelho de 1 Pedro 2:9, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Liderar pessoas, irmãos, à luz da perspectiva cristã, não está enraizada em noções mundanas de sucesso, de maneira alguma. Não envolve poder e dinheiro, porque esse é o conceito da liderança humana, que não tem vínculo com a liderança cristã, cuja base é a Bíblia, o manual do obreiro, o manual do ministro, que nos informa, que nos ensina que liderar do ponto de vista da Bíblia envolve caráter, padrão de conduta e comportamento. Seja Deus glorificado. Foi lido aqui nesta manhã, Mateus capítulo 5 e o verso 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Complete a oração. Vamos lá, complete a oração. Glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Poder, dinheiro, fama, não é o modelo da liderança cristã, bíblica, cristocêntrica. É bem verdade que a presença desses fatores também fazem parte da vida do homem de Deus, mas em nenhuma hipótese isso pode comprometer a nossa conduta de luz do mundo e de sal da terra. Pregamos muito para a igreja que a igreja tem que ser luz e ela tem que ser sal. Porém, esta mensagem aqui, ela é voltada para os apóstolos. Jesus disse a eles: vós sois a luz do mundo. E qual é a diferença entre a luz e o sal? A luz, ela é para ser vista. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras, comportamento, conduta de vida, envolve o aspecto da nossa vida, do nosso físico, do nosso viver. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não, aonde você passar, aonde você viver, você vai transmitir a luz que brilha na sua vida. Olha, irmãos, o sal,
ele não é para ser visto. Se coloca uma colher de sal dentro de uma panela com uma porção de água, o sal desaparece, cantou Adonias. Mas ele é para ser sentido. O sabor, glória a Deus. O nosso ministério precisa ter sentido, precisa ter sabor. A ovelha veio ao culto e ela volta com vontade, pastor Xavier, de voltar no culto seguinte, porque a mensagem do seu pastor deu gosto, tem paladar. Bendito é o nome do Senhor. E isto envolve as virtudes, o poder e a unção que o pastor tem para ministrar o sacerdócio na casa do Pai. Não tem coisa mais ruim do que mensagem sem gosto, sem graça. É uma falência, é um velório. Mas quando há na mensagem sal, que dá um sabor, que maravilha. A ovelha diz: que palavra boa. Jesus falou comigo hoje. O pastor não sabia de nada da minha vida, mas a palavra chegou na hora certa. Deixa eu lhe dizer, é preciso ir ao saleiro e pegar o sal e colocar para temperar a mensagem que você vai ministrar na casa do Pai. Aleluia. Interessante que essa questão da luz, eu faço caminhada desde 2004. Eu aprendi a desenvolver e a cuidar da minha saúde, porque a gente não tem outra atividade física. Aí o médico disse para mim: olha, vocês pastores estão condenados a morrer de derrame, infarto, câncer, porque vocês não fazem nada fisicamente. Vegeta a gente, pensa em pessoas, acorda, levanta, passa o dia. Quem foi que disse que pastor tira férias? Eu passo 15 dias fora da igreja e o telefone não para, irmão, de tocar. Alguém quer falar com o pastor, alguém quer uma palavra do pastor. Então a nossa mente está ligada 24 horas. Então eu fui caminhar 6 quilômetros por dia, e eu de um lado e o padre do outro lado, na direção de Itaporã. Caminhei ali uns 8 anos. E eu com a calça, um tênis, camisa de manga, o padre de short, camisa cavada. E ele passava por mim: boa tarde, pastor. E eu dizia: boa tarde, padre. E vamos andando, não é? E passava um senhor, um velhinho de bicicleta, sempre ele mora numa chácara ali. Aí um dia ele me parou, pastor Paulo, e disse: boa tarde, pastor. E eu disse: boa tarde, senhor. Ele disse: eu tenho muito tempo que vejo o senhor caminhando aqui, e eu estou vendo, e já falei para muita gente, que tem uma diferença entre o senhor e o padre da igreja que eu frequento. E eu disse: qual é a diferença? Ele disse: a diferença está na roupa. Eu nunca vi você de short e nem de camisa cavada. E todo mundo passa aqui: boa tarde, pastor, mas ninguém vai dar boa tarde para o padre, porque não sabe se ele é padre. E eu disse: seja o Deus glorificado, porque a luz está brilhando.
a luz está radiando. Jesus disse: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Mas hoje a coisa está muito moderna, não é? A coisa hoje mudou tanto. O que mais se vê hoje você não sabe se a pessoa é pastor, se ele é uma pessoa qualquer. Não, eu sou pastor na igreja, no altar, de paletó e gravata. Sou pastor na beira do rio, no meio da mata, no retiro com a mocidade. Há um peso sobre a minha vida. Eu não sou igual a qualquer um, não. Eu sou ministro do altar. Aleluia. Eu vou dizer um segredo que vocês não sabem, mas eu vou revelar. Eu disse ontem a um pastor: eu tenho 3 coisas que eu sou virgem. E eu vou morrer virgem, se Deus quiser. Número 1, eu nunca chutei uma bola na minha vida. Você sabe por quê? Porque eu fui criado. Eu quase nascia dentro da Assembleia de Deus. Eu cresci aos pés dos meus pastores. E naquele tempo, ninguém jogava bola. Ninguém ia para campo. E eu cresci aprendendo isso. Eu sei que não há um problema, a questão, uma bola, uma criança, um jovem talvez brincar, enfim, uma atividade. Eu não estou sendo extremista, mas eu aprendi assim. E a minha Bíblia diz assim: permanece, rapaz, naquilo que você aprendeu. Aleluia. E aí eu vou para o retiro, a mocidade brinca, eu estou lá olhando para eles. Um dia eu estava fazendo caminhada, pastor Xavier, aí, por incrível que pareça, ao lado do estádio lá em Colmeia, por tentação, a bola purou a cerca, o alambrado, e lá vem de lá para cá. Eu digo: Jesus amado, para onde vem essa coisa? E ela vem vindo para perto de mim. Aí ela chegou pertinho de mim e passou. Aí o rapaz subiu no alambrado e disse: pastor, todo mundo sabe que eu sou pastor. Pastor, o senhor pode chutar a bola para nós? Aí eu fui lá pertinho da bola, me abaixei, peguei ela com as mãos e eu levei. E quando eu cheguei lá, eu disse: está aqui, meu amigo. Disse: pastor, o senhor não chuta a bola, não? Aí ele disse: o senhor é inteligente, né? Vai que o senhor chuta essa bola e o joelho sai do lugar. Aí eu disse: glorificado seja Jesus, porque mais uma vez o nome dele foi honrado. Bendito é o nome do Senhor. Agora hoje não, é tudo moderno, os pastores estão tudo em camisa verde e amarelo, é bandeira, é pastor de camisa cavada, pulando, gritando o gol do Brasil. Eu também vejo, se eu puder eu vejo o gol, mas eu estou lá, ali comportadinho, eu sou patriota, eu defendo a minha pátria, mas eu entendo que ali eu sou ministro também da palavra de Deus. É ou não é? Liderar pessoas envolve padrão de exemplo. Olha o que Paulo disse a Tito, capítulo 2 e o verso 7 e 8. Em tudo te dá por exemplo. Qualquer hora que você precisar ser
invocado para ministrar alguém, você deve estar pronto. Aleluia! De madrugada a ovelha precisa de você. Celular de pastor, fica ligado. Não vai para o modo avião. Tem um pastor de uma igreja que ele disse: olha, das 11 da noite às 7 da manhã, ninguém me liga, ninguém fale comigo. Se morrer alguém, espera o dia amanhecer. Agora eu lhe pergunto, que pastor é esse, meu irmão, que não está à disposição do rebanho? Tem tarefa que o vice não resolve, que o presbítero não resolve, a ovelha quer o pastor. Eu congregava numa igreja presidida pelo pastor Xavier, e eu era vice-presidente dele. E tem muita coisa aqui minha, que foi nessa forma bem aí, que eu aprendi. E eu me lembro de situações tão terríveis, que quando o pastor Xavier chegava, era mesmo que Jesus entrasse. Aleluia! A confiança da ovelha, a fé que a ovelha tem no seu pastor, de ouvir uma palavra dele, de receber uma oração dele, isso vale muito, meu irmão. Nós não estamos no ministério para que o poder suba ao nosso coração, e nem o dinheiro se torna um Deus da nossa vida. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra a incorrupção. Qual é a tarefa de um pastor? Doutrinar, ensinar o rebanho. Você é o guia do rebanho. Você vai na frente e o rebanho lhe segue. O meu pastor é um homem de Deus. O meu pastor desmancha qualquer embaraço. Ele tem exemplo de família. Ele é um esposo segundo o padrão bíblico da palavra de Deus. Ele ama a esposa, ele honra ela, ele honra os filhos. Ele é um patriarca, ele é um sacerdote na sua família. Eu tenho uma neta de 7 anos. E a coisa que mais ela gosta é quando alguém faz uma coisa errada lá em casa e ela disse: vovô, leva meu pai no gabinete. Leva minha mãe no gabinete. Ela sabe, ela tem muito respeito por mim. E ela chegou esses dias para ver o jogo do Brasil. Aí o pai trouxe ela com a roupinha amarela, não é? Ela disse: vovô, o senhor não veste não, não é? Eu disse: não, visto não, só você. Você fica aqui pertinho de mim, você pode pular, eu vou ficar aqui. Aí na hora do gol, ela disse: vovô, o senhor não vai pular não? Eu disse: não, eu vou ficar. Estou feliz, mas eu estou aqui. Aí ela entende, ela sabe que o meu papel como avô também é pastor dela, da família dela. Um dia desse, aconteceu uma coisa lá em casa e alguém fez uma coisa. Aí ela chegou lá no meu quarto, entrou e disse: vovô, o senhor vai lá fora? Eu disse: vou. Vamos logo agora. Eu disse: o que é? Para o senhor ver a mamãe. Aí a mãe dela tinha dado um trato no cabelo e parece que a coisa
Foi assim um pouquinho. E aí, lá vem ela me trazendo para corrigir a mãe. E do jeito que eu chamo uma ovelha da igreja, senta no meu gabinete meus filhos, nora, genro. Eu sou pastor deles. É um ofício que eu exerço. Não tem uma coisa mais nobre na vida do que ser ministro, do que ser pastor. Não há. Aleluia! Essa palavra dignifica, ela honra e ela traz um peso de responsabilidade a nós outros. Você é um pastor na cidade pequena, numa vila pequena. Olha, irmão, quando eu saí de Açailândia, que eu era vice-presidente, uma igreja numerosa, eu fui para Niquelândia, 39 membros, não tinha um tocador. O microfone, eu com essa voz um pouco assim grossa, que eu herdei de meu pai, eu não tive herança. A herança foi a voz que o meu pai me deu e os princípios, não é? E aí o amplificador era um deltazinha daquele, assim, de cometal, e uma cornetazinha dentro da igreja. E eu disse, Jesus, e agora? Na Açailândia tinha banda, tinha tanta coisa, coral, e aqui não tem nada, mas eu cheguei ali, aleluia, com o meu coração ali naquela obra, e comecei a trabalhar. Não tinha tocador não, eu fui em Brasília, a CPAD lançou fita cassete dos playbacks da harpa, eu comprei logo uns 5, trouxe lá, botava no gravador, o microfone na frente, e o povo passava na rua, pensava que era uma orquestra, era nada, meu irmão, era um gravadorzinho, e eu cantando, pastor Elias, adorando o Senhor, aleluia. Quem vai lhe dar sucesso no seu campo não é os instrumentos que você tem ao seu lado, mas é aquele que Ele chamou. Ele vai lhe honrar. Bendito é o nome do Eterno. Quem crê que o dono da obra não vai se esquecer do seu trabalho. Olai menefar abassou. Quando Paulo escreve a Timóteo, que era um jovem pastor, ministro, e tem alguém que pensa, irmão, não, olha a igreja também que ele está, tem não sei quantos anos. Eu fiquei 1 ano em Niquelândia, poderia estar até lá. Hoje não foi, eu não pedi para sair de lá. Me mandaram para uma igreja grande, um templo grande. Eu cheguei naquela Santana do Araguaia. Eu disse, Jesus, e agora? Mas do jeito que eu fiz em Niquelândia, fui para a oração, fui para o altar da entrega, do sacrifício. Uma igreja dividida por causa da política partidária. Eu não sei até onde nós vamos com pastores embriagados com a política partidária. Queridos, Paulo diz a Timóteo, em tudo te dá por exemplo. E esse é um assunto que pouca gente gosta de ouvir. Mas eu encontrei na minha Bíblia. Nada façais por vanglória, partidarismo. Aleluia. Cheguei na igreja no estado do Pará, nem ceia tinha.
estava com 40 dias sem ceia, porque havia uma divisão, uma briga no altar, uma briga na liderança, e a igreja se embriagou tanto com a política, que ela ficou dividida, quebrada, arruinada. E eu cheguei ali, fui para a oração de madrugada, 40 dias de oração, marquei o culto de ceia, e aquele culto ficou marcado na história daquela igreja. Quando eu via obreiros botar o rosto no pó, gritando, pedindo misericórdia, se convertendo ao Senhor, esta é a nossa marca. Qual é o exemplo, irmão? Naquela igreja havia uma contaminação política. O irmão chegou para mim e bateu no gabinete, por volta das 2 horas da tarde, nervoso, branco, amarelo. E ele chegou e colocou o cartão de membro em cima da mesa e disse para mim assim: pastor, eu não sou mais crente. Eu disse: o que, meu irmão? Ele disse: eu não sou mais crente, eu vou sair daqui e eu vou me encontrar com o irmão fulano de tal. Se eu matar ele, não vão dizer que foi um crente que matou. Eu disse: misericórdia, meu irmão, que conversa é essa? Ele disse: eu vim só lhe dizer isso. E na hora Deus me deu assim um impulso, uma autoridade. Eu levantei, atravessei na frente dele e disse: quem é o irmão? Ele disse: é fulano de tal. Eu disse: o senhor não vai sair daqui, você vai ficar trancado aqui. O senhor me obedece como homem de Deus? Ele disse: eu tenho muito temor e respeito à sua pessoa. Então sente nessa cadeira, fique aqui, eu vou lhe trancar, e eu vou atrás dele lá, eu vou trazer ele aqui. Se você tiver que matar, vai matar ele aqui. Aí eu fui atrás do irmão, cheguei lá, ele estava em cima de um andame, trabalhando, era pedreiro. Eu disse: irmão, Pai do Senhor, desce daí, vem aqui. Ele disse: pô, não, pastor, o que foi? Eu disse: vamos ali, mas eu todo sujo de massa. Eu disse: vamos depressa, porque você pode não viver daqui para a noite. O que foi, pastor? Eu disse: o irmão fulano de tal está com a intenção de te matar, por causa da política. Eu cheguei lá com aquele irmão, o irmão, coitado, todo se tremendo. Aí entrei para o gabinete, tranquei os dois. Olha, meu irmão, foi uma batalha de 2 horas ali até as 4 e pouco da tarde. Mas quando chegou o final daquele encontro, as lágrimas estavam sendo derramadas. Aqueles 2 irmãos se abraçaram. Eu devolvi o cartão de membro a ele e disse: você não vai se desviar coisa nenhuma. O espírito de Caim não está na tua vida. Receba a graça de Abel. Agora eu lhe pergunto, se eu fosse partidário, o que teria acontecido? Não é pecado você ser partidário, mas abdica do ministério, porque o altar é lugar de sacerdote comprometido com o reino. Pode cair o céu e a terra, mas a sua postura permanece intacta. O prefeito odiava tanto a igreja que ele nunca foi lá, mandava o vice, porque o outro prefeito que ganhou era inimigo dos crentes, mas ele se tornou meu amigo, me respeitava. Um dia ele mandou ligar lá em casa à meia-noite, dizer assim: pastor, o prefeito está lhe fazendo um pedido. Qual é? Para o senhor ir lá no hospital dele, para fazer uma oração lá, para resolver um problema.
E eu me levantei, vesti minha roupa, calcei o meu sapato. Eu não fui descabelado também não, meu irmão, de chinela, de coisa qualquer não. Eu fui como ministro do evangelho. Cheguei lá, entrei naquele hospital e comecei a orar por aquele problema que não era problema do médico, doutor Wagner, era questão espiritual, e questão espiritual é coisa de pastor resolver. Quando eu fui transferido para a Colmeia, ele me encontrou na balsa, atravessando para Casiara. E disse: pastor, que conversa é essa? Eu ouvi dizer que o senhor vai embora da nossa cidade. Depois que o senhor chegou lá, a coisa mudou. Eu fui 4 vezes na prefeitura com a Bíblia de estudo pentecostal escrita, dedicada a ele, e ele não me recebia. Porque ele tinha ordem de crente, até que ele me recebeu. Aí ele disse: o senhor está pronto para ouvir o que eu vou lhe dizer? Eu disse: sim, senhor. Eu estou aqui para lhe ouvir e também para me apresentar. E ele fumando um cigarro, fumava outro, eu fiquei todo fedendo a cigarro. E ele falou. Quando ele terminou, eu comecei a falar. E a minha Bíblia me ensina uma palavra branda: desvia o furor. Aleluia! Nesta convenção já teve uma AGO, homens de Deus, homens de paz. Pastor não é de conflito, é de paz. E eu vi o doutor Wagner, que já é de saudosa memória, já foi embora, ele chorando ali. Eu dei uma Bíblia para ele, disse para ele o que eu fui fazer naquela cidade. Aí ele disse para mim assim: quem é que tira pastor? Me deu o telefone dele. Era o pastor Pedro Lima, o presidente. Eu disse: doutor, não se envolva com isso não. Isso é coisa nossa, não é? Deus vai mandar outro para cá e eu vou embora, porque eu sou ministro do evangelho, fiel à minha convenção, bendito é o nome do Senhor, e aonde eu estou, Deus continua prosperando, abençoando, aleluia. Porque se você olhar os sacerdotes da antiga aliança, eles eram homens exclusivamente separados, consagrados, e tinham a função de oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Esta palavra sacerdote do latim significa sacer, que traduzido para o nosso português é separado, consagrado. Você é um homem de Deus separado. Ninguém se assemelha a você. Na sua cidade, na igreja, todo mundo sabe que você é separado. Existem as aflições do ministério, pastor João Batista. As dores. Paulo disse que tem hora que a gente sente dores de parto. Uma mulher, para dar à luz, ela sente quase 60 contrações para trazer à luz a vida uma criança. Há momentos da nossa vida que as contrações são muito fortes. A gente chora, a gente geme, mas aonde é que o pastor vai encontrar a resposta? Não é no WhatsApp, não é na rede social, é no altar da oração. Eu não quero ser mais do que você, não. Mas eu estou lhe dizendo que você
é separado, vai para a oração. Nós não estamos orando mais, oramos muito pouco. O que tem de pastor que deita não ora mais, que levanta não ora mais, que não ora de madrugada. Cadê as orações das 5 da manhã? Quem me segue nas redes sociais pode ver lá, de segunda a sexta, 4h40 da manhã, está na hora de orar, meu povo. E o Abraão responde de lá, estou indo. Aleluia! Tem hora que a gente vai cansado, sem vontade, mas o ofício nos leva à oração. E sabe quantas vezes nós já lemos a Bíblia de madrugada? 3. Cada vez é 5 anos para ler. Um capítulo por dia, de segunda a sexta. Estamos agora na primeira carta de Coríntios, capítulo 10. Orando de madrugada. Tem um que vai 2, vai 10, vai 20. Mas eu estou ali no altar, chorando, aleluia, porque eu não encontro outra coisa em outro lugar. Eu só encontro graça para o meu ministério no altar da oração. Temos nos afastar da graça, porque graça não se alcança nas faculdades de teologia. Não, graça não se encontra no Google, nos sites da internet. Graça é no altar, é na entrega, é no sacrifício. Mas o conhecimento você precisa, como dizia o saudoso pastor Alcebiades Vasconcelos, queimar as pestanas, porque conhecimento sem graça, irmãos, é formalismo religioso. E graça sem conhecimento é o que, irmãos? Fanatismo religioso. Então o pastor tem que ter graça, conhecimento e graça. Você vai atrair a igreja na terça-feira. Ela vai para o culto na terça-feira, porque ela tem um pastor ali, aleluia, que tem graça e tem conhecimento. E é isso que o crente gosta de ouvir. Agora, mantenha a integridade na doutrina. Mantenha. Não frouxe as cordas não, meu irmão. Porque o mundo vai entrando dentro da igreja. E ele já está da metade da igreja para frente. Ele já entrou. Esses modelos, esses moldes, esses costumes que não eram nossos. Pastor precisa ser atualizado sem ser mundanizado. Conheça as coisas, converse com a juventude da sua igreja. Eu estou vendo hora dessa os pastores aqui, todo mundo barbudo, as barbonas bem grandes. E vão pregar, você pode estar certinho. Esses dias eu convidei um pastor para pregar na nossa igreja, e lá na igreja dele, ele usa barba, aquelas barbonas. Aí alguém disse, você vai para a igreja do pastor Josivan de barba? Ele disse, não. Aí eu fui buscar ele no aeroporto. Quando cheguei lá, o queixo limpinho, meu irmão. O ensino está vendo, não tem nada. Bárbara não vai mandar ninguém para o inferno, e também, é claro. Mas não é a nossa imagem. O pastor é tão elegante, não é? O pastor barba feita, bem arrumadinho, não é? Que negócio de pastor está deitando numa rede, tirando foto com o peito de fora, com a barriga de fora. Meu irmão, que coisa é essa, meu irmão? A gente precisava pelo menos de 3 horas aqui para falar. Não, meu irmão. Deita na rede, mas deita vestido. Tira a roupa para tua mulher. Porque tem uns que são santos demais, que até no namoro é de calça mesmo, meu irmão.
Eu tive numa igreja que alguém mandou uma pergunta para mim e disse: pastor, o que o senhor diz do marido na hora H? Não tira nem a calça, senhor. Eu disse: minha irmã, eu sei que uma coisa, eu disse no plenário, falei para a irmã, eu disse: deve ser uma coisa muito ruim. Eu oro a Deus que o zip, vocês já entenderam. Não, meu irmão, para sua mulher, para sua esposa, está livre, aleluia. A vida sexual do casal santifica o casal. Bendito é o nome do Senhor. Mas para suas ovelhas se vista, tem um padrão pastoral, e a igreja vai glorificar a Jesus pela tua vida. Fique de pé, dando glórias ao Senhor nesta tarde. Eu vou levar esse sermão para casa, para ministrar não sei aonde, outro dia, porque tem muita coisa aqui. Mas eu quero lhe dizer, mantenha a sua conduta, liderança, sob o aspecto da visão de Jesus para a sua vida, e sacerdócio como algo mais sagrado, mais santo do ministério pastoral. E a igreja nunca vai mandar pedir comissão para te tirar daquela igreja. Porque aquela igreja vai brigar se tentar você de lá. Por quê? Porque você é um homem de Deus. É um homem que faz a diferença. Aleluia. Você pode levantar essa mão para o trono da graça. Eu vou pedir ao Senhor que derrame da sua graça, da sua unção. Poderoso e eterno Deus e nosso Pai. Oh, Cristo da nossa alma, somos sacerdote da nossa vida. Não queremos a lei do que norteia, determina a tua palavra, mas o que queremos é graça, o que queremos é autoridade, Senhor. Derrama nesta tarde de uma unção do óleo do Espírito. Tira a ferrugem, tira a frieza, enche esse plenário da tua glória, da tua unção, do teu poder nesta tarde. Receba e glorifica o nome de Jesus na sua vida.